gente fala muito aqui, não é, Caleb, em relação à oportunidade de emprego. E nós recebemos muitas pessoas que vêm buscar emprego porque não está fácil para ninguém. Agora também existe a questão de qualificação, estar preparado para o mercado de trabalho. Exatamente, né? E nós, para falarmos sobre esse assunto, como conquistar seu espaço no mercado de trabalho, nós recebemos Norberto Valentini, coach e conferencista. Muito bom dia, Norberto. Bom dia, Caleb, bom dia, Adilson e demais. Bom dia, ouvintes e telespectadores da Rádio Menina e TV Mocinha. Prazer recebê-lo aqui para falar de um assunto tão importante nessa busca pela oportunidade. Capacitar-se é muito importante, principalmente no que diz respeito à questão emocional, não é mesmo, Norberto? Exatamente. Todas as pessoas têm seus desafios, todas as pessoas elas podem ter uma estatura mediana ou podem ser maiores. Uma das causas que qualifica a pessoa que está acima da média é exatamente saber lidar e se portar diante de pressões. Vamos usar uma analogia, na hora que são colocadas no covil dos leões, se vira. Na hora que tem que responder algo, na hora que tem que criar algo de forma imediata, na hora que é desafiado, na hora que alguém coloca dedo no nariz, que é acusado sem ter nada com isso, é aí que qualifica a pessoa. Uma das coisas que qualifica a pessoa para ser maior é exatamente saber lidar nesses momentos de pressão. Ou seja, conseguir dominar a emoção e deixar a razão falar. Porque o contrário, fatalmente surgirá algum problema. Decide de uma forma errada, responde de uma forma errada, e mais, a pessoa se dá conta imediatamente após ter agido com emoção, ela se dá conta que poderia ter sido melhor. Acontece que já passou, já foi. E aí acontece isso, né? Por isso, dominar as emoções, controlar as emoções e deixar a razão falar. É uma tarefa que não é fácil, agora é possível. Isto para quem está ingressando ou para quem já está, ou para os dois, ambos? É uma boa pergunta. Veja só, esses momentos de ter sido jogado no covil dos leões, ou seja, nos momentos que somos submetidos à pressão, acontece em qualquer local, em qualquer situação. Ela pode acontecer. Portanto, se eu estou à busca de um emprego, se eu quero ser reconhecido como um profissional melhor, nesse caso, é logicamente uma pessoa que já está trabalhando. Por quê? Porque nós somos contratados, a maioria das empresas contrata as pessoas, seus colaboradores, pelo seu currículo. A primeira coisa que uma empresa pede é o currículo. E é analisado esse currículo, é feita uma entrevista, muitas vezes de forma um pouco superficial, e é exatamente a pessoa que a empresa precisa e por isso é contratada. Agora, ela é admitida por quê? Pelo seu comportamento. Eu não vejo, ou dificilmente a gente vê, pessoas demitidas por outro fator. São contratadas pelo currículo e demitidas pelo seu comportamento. E diante desse comportamento, logicamente, é não saber lidar com situações de estresse, com situações de pressão. Por isso são demitidas. Muitas vezes, um colaborador que não é tão qualificado, ele deixa de ser demitido em troca de um que é muito qualificado, mas que é um desagregador, que é uma pessoa que não consegue lidar com situações de pressão e que não consegue lidar com pessoas. E para essa pessoa existe possibilidade de mudança, Norberto? Também é uma pergunta que todos se fazem. Será que é possível mudar? Será que é a construção que o mundo me proporcionou, não é? Porque o mundo que muitos pensam que é um arco-íris, que é uma beleza, se nós analisarmos a fundo, esse mundo às vezes ele é duro, cruel, sujo, e que coloca a gente de joelhos e que acaba nos transformando em pessoas diferentes. Nós acabamos, através desses desafios, dessas derrotas temporárias, acabamos por criar algumas proteções. Vamos chamar isso de armadura, né? Porque para aquele momento eu preciso me defender, eu tenho que encontrar uma forma de me proteger. Aquilo foi tão bom naquele momento, mas foi para aquele momento. E a gente acaba incorporando essa autodefesa, essa armadura, para outras situações. E aí é onde se transforma em pessoas que são inadequadas. Usam aquela situação, aquela proteção, que já passou, já faz anos, para uma outra situação que não é necessário aquilo. Mas a nossa mente, que ela é poderosa, ela não quer de jeito nenhum, a minha mente de qualquer um, ela quer nos salvar.
E esse ato de salvar, esse ato da mente querer nos salvar, ela acaba nos afundando. Por quê? Porque em qualquer situação semelhante àquela que eu passei lá atrás e que se apresenta agora nesse momento, a mente ela registra e traz aqui, mesmo que isso esteja no nosso subconsciente. Não faça isso, pelo amor de Deus. Lembra lá atrás que você sofreu isso, para com isso, vai. Então acaba agredindo, acaba sendo uma pessoa mais dura, acaba sendo um acusador. E o que nós conhecemos dessas pessoas que são mais grossas, que eu sou assim mesmo, e aí acaba então por... Meu pai era assim, aprendi dessa forma. Aprendi, sempre fui assim. Aquele, como é que é? A síndrome de... Tem uma música, né? Síndrome de eu nasci assim. Exato. Da Gabriela. Síndrome da Gabriela. Acontece que é uma decisão de cada um. Tá bom viver dessa forma? Tá bom sendo um pouco mais agressivo, acusador? Como é que é a tua vida pessoal? Como é que é a tua vida familiar, profissional? Tá boa assim? É uma questão de decisão. Há inúmeras formas da pessoa se transformar naquela pessoa boa lá de trás. Existem inúmeras formas. O primeiro passo é decidir mudar. Decidir ser melhor. E aí buscar ajuda, buscar recursos. Será que, professor Norberto, será que a pessoa consegue, ela tem uma índole, né, que já vem de berço, de uma criação, isso está lá dentro, né, e por vezes há o disfarce, a maquiagem. Exato. Né, e daqui a pouco se depara com uma situação difícil, de confrontamento, não volta tudo aquilo da sua índole mesmo? Legal, boa pergunta. Olha, é uma pergunta realmente que não quer calar, né? E eu percebo, eu sou instrutor já há mais de 20 anos, instrutor no treinamento comportamental, exatamente nessa linha, né? Como lidar com pessoas, como transformar uma pessoa numa pessoa melhor, o que ela já era. E eu me deparo com situações incríveis em sala, situações que eu digo, meu Deus, como vale a pena a gente se doar, como vale a pena fazer algo pelos outros. Por exemplo, de pais, isso é comum, pais e filhos que passam 10 anos sem se olhar, sem falar, sem trocar uma palavra. Por quê? Porque houve uma pequena desavença lá, e normalmente essas desavenças são coisinhas que, igual piolho, a gente pode espremer na unha do dedo, né? Mas que aquilo se transforma numa coisa grande e acaba afastando pessoas, pai, filho, mãe, filha, enfim, essas encrencas familiares que todos nós conhecemos. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. A hora que a pessoa decide buscar ser aquela pessoa boa lá de trás e perceber que o perdão faz parte, porque o fato de não perdoar, a única pessoa prejudicada é quem não perdoa, pode se transformar inclusive numa doença. E aquilo que a pessoa pensa que não poderia mudar, conduzido de uma forma adequada, ela percebe que além de poder perdoar, ela perdeu 10 anos, 8 anos, 15 anos da sua vida de se aproximar de uma pessoa tão importante. Ou próprio entre amigos, entre pessoas da mesma empresa, é comum as desavenças, o afastamento, porque eu sou assim mesmo, porque não sei o quê, mas que, primeiro, parte da decisão. Segundo, parte de se dar conta, isso tem que ter uma condução, isso não cai do céu. Através de uma condução adequada e de uma ferramenta adequada, fazer ela perceber. E o cenário que daí para frente é do mais maravilhoso possível, de emoção, é de se visitar todo fim de semana, é de telefonar 3 vezes por dia. Existem casos em que, eu não vou citar nome aqui porque é antiético, teve um caso em que um dia uma pessoa que estava na sala, por conta de uma discussão, veja só, usei 10 anos provavelmente porque estava no subconsciente, 10 anos que não falava com a sua irmã, que eram juntos, que eram da mesma idade praticamente, que eram assim muito ligados. E depois de um módulo nosso, o feedback que ela trouxe, que chegou em casa e ele se incomodou, não conseguia dormir por conta daqueles 10 anos. O que fez? Pegou o telefone e ligou para a irmã que morava na Bahia, às 11h30 da noite, quase meia-noite. Resumindo, ficaram até 2h30 da manhã no telefone, choradeira, pedidos de perdão. Ou seja, tem que romper, porque aquela linha de não rompimento é que às vezes segura uma pessoa, se transformando numa pessoa amarga, numa pessoa, né, fazendo mal para ela própria. Isso reflete diretamente no ambiente de trabalho, né, Norberto? Pronto.
Não existe, eu vou usar uma expressão, uma frase que não é minha. Não existe um profissional 100% se na sua vida pessoal ele está 50%. O reflexo da minha vida profissional, da minha performance profissional, está intimamente ligado com a minha vida pessoal. Não tem como ser uma pessoa que em casa cheia de conflitos, ou na minha vida pessoal cheia de conflitos, e ser um profissional 100%. Nós não somos máquinas, nós não somos computador que chegou no fim do expediente e desliga. Deu, ele não se comunica mais com ninguém. A nossa mente é poderosa, a nossa mente, ela, enquanto dormimos, ela continua trabalhando e tal. Por isso, sim, é possível tirar esse amargor, tirar esses desafios, esses conflitos, e se transformar numa pessoa melhor. Experimentar o doce sabor do mel de uma vida diferente. E isso é fantástico. Professor, como é que faz? Aqui a gente trata muito de pessoas bem humildes e bem carentes e até não tão bem preparadas para enfrentar o mercado de trabalho. A gente recebe todos os dias pessoas que estão sem até um alimento em casa. Todo dia. Certo. A gente recebeu isso agora há pouco, né? Mas ela precisa trabalhar. O que ela vem pedir aqui? Primeiro ela pede uma vaga, uma oportunidade no mercado de trabalho. Mas ao mesmo tempo ela está com um problema enorme lá na sua casa, que o senhor acabou de falar, se eu não estou bem lá em casa, 50% eu estou, né? Vai ser difícil para mim estar 100% para poder trabalhar. E para quem está já numa situação ruim, eu falo diretamente para as pessoas agora de baixo poder aquisitivo, de menos preparação. Como é que faz? Como é que se trabalha isso? Ótima disso. Olha só. É uma pergunta também que muitas pessoas talvez se façam, como resolver isso, né? Eu vou buscar alguns exemplos de uma pessoa que se chama Valdemar Verde, que possivelmente ninguém lembra do nome, o que é. Eu participei de uma palestra, então ninguém me falou, eu participei de uma palestra do Valdemar Verde, que eu vou brincar aqui que ele é VIP, né? VIP é vinho do interior do Paraná. Sim. E ele é do interior do Paraná. E eu fui numa palestra em São Paulo com ele. Valdemar Verde foi o fundador e dono da Rodobens. Hoje, o grupo da Rodobens está entre os 50 maiores grupos do Brasil, sócio do Itaú, etc. Valdemar Verde, quando na infância, ele sofreu exatamente essa situação que você está falando. Como outros aqui mais próximos, né? Uhum. Mas vamos se ater no Valdemar Verde. Que a mãe dele, por ser da roça, produzia milho de vassoura. Muitos não sabem o que é, como é que é aquela vassoura de palha. Planta igual milho, depois raspa e tal, e se transforma numa vassoura. E a mãe dele fabricava vassouras. O trabalho do Valdemar Verde, que na época podia trabalhar com 8, 10 anos, 12 que ele tinha, né? Pegava um feixe de vassoura nas costas e ia vender nos vizinhos. Como era distante uma casa da outra, ele não se conformava com aquilo. Meu Deus, eu tenho potencial para ser maior. Um coloninho do interior do Paraná. E ele criou na mente dele, de forma assim bem empírica, né? Ele criou uma visão, recortou 3 figuras primeiro de um carro, enquanto ele caminhava descalço no chão quente, queimando a sola do pé, ele se imaginava dentro de um carro. Outra coisa, ele imaginava ele dentro de uma casa. Ele recortou uma figura de uma casa e colocou no bolso. Aí ele retirava a figura da casa e disse: minha casa é linda, maravilhosa, morando num barraco. E pasme, para um vendedor de vassouras, a terceira figura que ele recortou foi de um avião. E ele se imaginava fazendo os negócios dele de avião. Resumindo, a palestra dele foi de 1h30, se emocionou várias vezes, um senhor que já tinha mais de 80 anos quando ele deu essa palestra, morto agora há menos de 2 anos. Ele falou dessa situação, passou 1h15 falando dos desafios, das vezes que ele teve de cair, nas vezes que ele esteve pedindo emprego e ninguém dava, porque ele não tinha experiência nenhuma. Ele mostrou, ele terminou a palestra dele com 3 slides. De um dos carros, que era uma Mercedes, de uma das casas, que era numa praia particular, e de seu avião de negócio. Ou seja, e aí eu ouvi várias perguntas, mas como aconteceu isso? O que o senhor fez para ser isso? Ele disse uma frase que para mim ficou gravada e ainda hoje eu me pergunto, o que eu estou fazendo? Ele disse: eu sempre fiz mais do que os outros esperavam de mim.
Eu fiz o quilômetro extra. As pessoas esperavam isso de mim, eu sempre surpreendi fazendo mais. Então, para essas pessoas, que são muitas, que às vezes não têm preparo, que às vezes não têm cultura, elas não têm, né, conhecimento para ter um emprego, a dica é, primeiro, a honestidade, primeiro, colocar o coração. Antigamente se chamava puxa-saco, né, desculpa a expressão. A pessoa que se entregava, a pessoa que vestia a camisa. Hoje, o colaborador que não faz isso, o colaborador que não sente que uma empresa tem que ser dele. É como se fosse dele. E fizer o quilômetro extra, fizer mais que o combinado. O dia que a pessoa fizer mais que o combinado, que brilhar os olhos na hora que ele chega no serviço, que ele se sente em parte, não tem barreiras para essa pessoa. Não pode demorar um pouquinho, pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas ele é visualizado. Não chegar para trabalhar, vou fazer o meu, que eu troco para ir embora, porque depois vou receber meu salário, porque aí não adianta, né? Eu conheço situações, né, que o pai sai de casa, a mãe, e as crianças perguntam, onde é que o pai vai? Eu vou para aquele inferno lá. Pô, como é que vai ser bem sucedido uma pessoa dessas? Meu? Aí não vai então, né? Não tem jeito, não dá. Tem que sentir prazer naquilo que faz. Se não sentir prazer aqui, busca alguma coisa que lhe dê prazer. Alguém, quando brilha os olhos, quando a pessoa tem aquela vontade de se superar, o conhecimento ele passa a ser uma coisa que não é pré-requisito. Ele passa a ser uma coisa secundária. Eu fiz um treinamento com o professor Norberto, né? Na época, há muitos anos atrás, muitos anos. Quantos anos faz mais? 3 anos já, né? Faz mais de 10. Não faz tanto assim. Não faz 7 anos, 8 então. Então, na época, para tu ver como é que é as coisas, né? Eu gosto das coisas motivacionais na minha vida, né? Eu faço com o maior amor, né? Tinha pessoas que tinham uma desenvoltura maior, outras menor, enfim, tinha até candidato, tinha lá a vereador, prefeito, na época que uns conseguiram, outros não conseguiram, né? Me lembro de algumas pessoas. Eu, na época, inclusive, eu fazia, acho que um programa musical, né? Mas eu tinha metas aqui também. Claro. E hoje, graças a Deus, eu consegui evoluir muito, justamente por acompanhar esse pensamento. E eu sou desta forma, assim, como o professor fala, acredito que o Caleb também é, porque o Caleb já passou por muitas na vida atrás e também tem objetivos, metas. A gente tem que prosperar, pensar, conquistar, né, professor? Olha só, sim, a respeito disso ainda, das pessoas que ainda penam, que ainda pensam que são discriminadas, que pensam que não têm oportunidades. A oportunidade está igual para todos. Exato, e não pensar naqueles que vão te olhar de forma negativa e vão te julgar de forma negativa quando você está no caminho do positivo. Exato. Por exemplo, eu vendia a trufa de chocolate no ônibus para poder pagar a faculdade, poder ter um futuro, né? E aí eu vi, muitas vezes as pessoas tiravam sarro de mim, Edilson. Riam da minha cara porque eu vendia a trufa de chocolate e era a forma que eu arrumei de subsistir, mas foi através disso que nós conseguimos comprar um apartamento onde minha mãe mora hoje, né? Consegui concluir meus estudos e aí a vida deu uma guinada porque cria-se a oportunidade, não sou o coitadinho, né? Então a questão é bola pra frente, vou embora, tenho objetivo, vou seguir, vou conseguir, sempre positivo. Independente do que os outros pensam, ou riem ou deixam de fazer. Eu vou só citar mais um caso bem rápido, eu não tenho permissão para falar, mas eu penso que essa pessoa não vai ficar brava. De uma pessoa que morava, eu não lembro bem se era Pinheiro Preto, no oeste, um coloninho também. E saiu porque não queria trabalhar na roça com 11 anos, e naquela época podia trabalhar. Foi para um lugar, foi para o outro, não sabia onde ir pedir emprego, porque ele estava até descalço, não tinha nem... Bateu no Bradesco naquela época. E deram um emprego de contínuo para ele. Contínuo é... Eu fui contínuo. Tu foi contínuo? Office boy. Exatamente. Hoje é office boy ou motoboy, né? Mas de no hoje, início, né? Era contínuo. Minha carteira assinada, minha primeira contínuo. Pronto, olha aí. E está aqui hoje numa posição muito melhor. Essa pessoa acabou sendo contratado como contínuo e teve um desenvolvimento no Bradesco, que, por sinal, tem aqui apartamento em Balneário Camboriú, mas tem aposentado hoje no Bradesco, que o Bradesco aposenta a uma determinada idade, que eu não lembro, mas de vez em quando tem a oportunidade de estar mais próximo dele. E numa das vezes ele disse, olha, um dos meus orgulhos é quando eu chego no meu escritório em São Paulo, que é um escritório bonito, atrás da minha cadeira tem 2 quadros. Coloquei a moldura em duas coisas. A primeira é quando eu fui o meu contrato do Bradesco como contínuo. Está num quadro. O que está do lado é a minha promoção como vice-presidente do Bradesco.
saí do interior, que é o Sérgio Socha, que provavelmente aqui muitas pessoas conhecem, né? Então, como é que essa pessoa não estava numa situação igual? Sem estudar, sem nada? E também foi outra pessoa que disse, surpreendi as pessoas que me davam uma oportunidade. Sempre fiz mais que o combinado. Fazer mais que o combinado um dia é reconhecido. Pode penar no começo, mas depois tem o reconhecimento. Esse é Norberto Valentini, coach e conferencista, e veio falar como conquistar seu espaço no mercado de trabalho, e aprendemos muito mais aqui nessa manhã. Muito obrigado, Norberto. Muito obrigado pela oportunidade, estamos aí, nós temos várias ações sociais que podemos ajudar, sem custo, e eu quero agradecer a oportunidade, e eu quero deixar o último recado aqui, ó. Vai em busca dos teus sonhos, cria um sonho, vai em busca, nada vem de graça. Quanto maior for o teu sonho, maior a dose de sacrifício. Vou usar aquela frase que a gente usa lá fora. Não existe almoço grátis. Se está almoçando grátis, alguém está pagando. Então, se você tem um sonho grande, se prepare para ralar muito. Mas esse sonho virá. Depende só de você. Está acontecendo alguma coisa aí de preparação, de conferência, alguma coisa que eu quero participar de novo, hein? Cada vez mais pronto, então conhecimento. Você é convidado para ser nosso nobre facilitador no próximo grupo. Tá? Se não me engano, dia 20... Se não me engano, dia 20 vai iniciar um grupo e você vai refazer com outras boas ferramentas que nós temos, ok? Estarei, com certeza. Ótimo, Adilson. É muito bom.